O que esperar de quem não se espera nada? Vamos falar sobre isso? Bora lá. Fala aí, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que todo mundo tá falando dos novos contratados, que inclusive vai ter o vídeo do PH já sobre isso, dos jogadores que foram contratados pelo Santos, fazendo um mapeamento sobre eles, uma opinião, né? Tentando trazer contexto para os jogadores que foram contratados, e aí vai ter essa análise. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre um jogador que não veio. Um jogador que foi buscado e não veio. Você está vendo na capa, Marcos Leonardo. Mais um menino da Vila que recusa voltar para o Santos. E a gente tem que separar tudo, né? Óbvio que a gente, num primeiro momento, vai muito para a raiva, para a frustração e apontar ingratidão no atleta. Eu também faço isso, tá? Eu não estou me excluindo disso, mas eu acho que, como eu vou muito para opinião, eu acho que às vezes é bom mostrar uma outra perspectiva. Não que eu discorde, tá? Para deixar bem claro, não que eu discorde, ou que eu não pense as mesmas coisas, eu penso, mas eu acho que é bom a gente olhar para outras perspectivas também, tá certo? Então, se acalme e vamos falar sobre isso, né? Mas antes, eu quero te convidar a ir lá na Foot Fanatics. É torce, meu irmão! Estou sem a camisa aqui, tá lavando a minha camisa. Mas tô com a camisa do maior de todos os tempos. Essa aqui não tem na Foot Fanatics, né? Mas enfim, essa camisa aqui eu amo. Ganhei da minha cunhada Sara. Mas, enfim. Vai lá na Foot Fanatics, tem 7% de desconto na loja inteira no cupom Peixão na Foot7. Foot, bota lá essa aqui, ó. Lança essa brabíssima aqui, ó. Do Pilé. Lança lá que vai ter recorde de vendas. Mas enfim, você vai lá no Foot Fanatics, o link tá na descrição, no QR Code aparecendo na sua tela, tá certo? E você vai colocar os produtos, todos os produtos que você quer colocar no seu carrinho. Você vai escolher e colocar todos no carrinho. Quando você for pagar, independente se o produto já tem desconto ou não, tá? Você fala, essa camisa aqui tá com 50% de desconto. Pois é, quando você colocar no carrinho, na hora de pagar, você vai ter mais 7% de desconto com o meu cupom Peixão na Foot7. É 7% de desconto na loja inteira e você pode usar quantas vezes você quiser desse desconto, tá? Então vai lá na Foot Fanatics, eu garanto que você vai curtir a melhor loja da Galacta. Fechado? Fechado, é nóis, mano. Mas vamos falar aqui de Marcos Leonardo. Vamos primeiro para informação, depois a gente vai para opinião, como geralmente nós fazemos aqui, não vem pro Peixão, tá? Santos tenta, mas Marcos Leonardo recusa voltar. Coluna do Lucas Mussetti, meu amigo, um beijo. Marcos Leonardo do Al Hilal recusou uma investida do Santos. Essa matéria é do dia 31, tá? Eu já tô gravando no final do dia 2, então já tem um tempo. Eu tava pensando no que falar aqui e se valeria a pena fazer um vídeo. Eu acho que vale. Acho que vale uma reflexão, tá? A informação foi publicada inicialmente pela TNT. O Peixe procurou o jogador para saber da possibilidade de voltar à Vila Belmiro por empréstimo, mas o atacante negou. Assim como São Paulo e outros clubes foram buscar o Marcos Leonardo, porque ele não vai ser inscrito pelo Al Hilal na Liga Saudita, tá? Não que ele tenha um desempenho ruim, ele tem um desempenho muito bom. Só que como o Al Hilal é o clube das estrelas ali, é um dos clubes das estrelas, é o maior clube da Arábia Saudita e é o que contrata mais. Eles contrataram o Darwin Núñez nessa janela, por exemplo. Eles fazem isso, né? O Neymar, inclusive, enquanto ele estava lá, ele não foi inscrito na Liga Saudita também, justamente pela contusão e tal, e teve aquele imbróglio ali com o Jorge Jesus, que acabou definhando a relação e fazendo que ele voltasse ao Santos. Então, só para explicar, para contextualizar, tá? Enfim, o atacante negou. O menino da Vila alegou que o momento do Santos não é bom e que até Neymar é alvo por parte da torcida. Outro argumento é a ausência da Libertadores. O São Paulo tem mais chance e sonha com a contratação por empréstimo até o fim do ano. O ex-santista vem com bons olhos a nova passagem pelo futebol brasileiro para seguir em alto nível e, claro, tem mais proximidade com a seleção brasileira. Essa é a notícia, tá? Aí a gente vai para a análise dessa notícia. O Marcos Leonardo, ele tem direito de não querer voltar ao Santos? Tem. Ele é obrigado a ter uma dívida de gratidão com o clube? Não, não é obrigado. Não é. Outro ponto, o Santos tem que parar de só buscar, né, num geral, ex-jogadores do clube. O que mostra um erro do Santos histórico, não é dessa gestão, é histórico.
O Santos tende a sempre buscar seus ex-atletas, jogadores que foram formados ali. Não necessariamente atletas que fizeram história no clube, tá? Às vezes até atletas que... O Tassiano foi buscado pelo Santos, ele jogou no Santos. O Igor Vinícius foi buscado pelo Santos, também jogador do Santos, formado no Santos. É isso que eu falo, essa tendência do Santos em buscar jogadores que passaram pelo clube em algum momento. Eu acho que é meio complicado você sempre ir para isso. Sempre. Eu acho que o Santos é o clube que mais utiliza ex-jogadores. E eu acho que nem sempre a resposta tá aí nas contratações, tá? Algumas vezes sim, obviamente, outras vezes não. No caso do Marcos Leonardo, a gente tem que separar as coisas. Porque vem muito aquela... Ah, é bagre, sempre achei ruim e tal. Para, né, gente? Vamos ser honestos aqui. O Marcos Leonardo é um baita atacante. Faz gol pra caramba. É baita talentoso. O senso de posicionamento dele é muito bom. Ele sempre se coloca bem nos espaços. Tem uma boa finalização. Brigador. Óbvio que ele tem qualidades e também tem defeitos. Acho um jogador de uma velocidade reduzida. Eu acho um jogador que ele não tem um bom domínio para fazer jogada, sabe? Ele tem que ser um jogador de 2 toques, recebeu, tocou, recebeu, tocou. Ele não pode ser aquele jogador de prender o lance, tentar um drible. Ele geralmente não é esse tipo de atleta. Isso não torna ele ruim, só estou falando de características, tá certo? Dito isso, é um ótimo atacante. Ele é muito bom, jogador de nível de seleção. Ele é, tá bom? Vamos tirar a raiva de lado e entender o que é o jogador. Se o Santos vai atrás dele, ele aceita voltar, é uma baita contratação, mesmo que por empréstimo, porque é um jogador que marca muitos gols. Ele é isso, mesmo no período mais difícil da nossa história, o Marcos foi o artilheiro daquele período. E se colocou entre os 50 maiores artilheiros da história do clube, tá? Mesmo naquela draga que ele jogou, tá? E a gente também tem que entender o processo todo. É muito fácil para nós, como torcedores do Santos, olharmos para o final de 2023 e falar, olha só. Só que a gente também tem que lembrar 2021, 2022 e 2023. São 3 anos, pelo menos. Ele começa em 2020 ali, né? Mas principalmente 2021 e 22. Através do Marcos e do João Paulo, e eu acho que um pouquinho de Ângelo também, o Santos não caiu antes, tá? Por causa dos gols importantes do Marcos Leonardo, construção de jogadas do Ângelo e as defesas que o João Paulo fez. O Santos sofreu demais em 2021 e 2022 também, lutando contra o rebaixamento. A gente não pode só olhar para 2023 e falar a culpa é dele. Eu acho que dentro daquele contexto que acabou no rebaixamento, ele é um dos responsáveis também. A inconsequência dele, junto com o Jean Lucas, que também é um ótimo jogador, naquela circunstância do Atlético Paranaense, de chegar alterado na concentração e tal, óbvio que tem um peso também. A tentativa dele de forçar a saída, né, naquela situação do David Washington, que a gente falou até no vídeo sobre a devolução do David ao Chelsea, a situação do Marcos Leonardo ali também, de meio de forçar a saída e tal, e só mudar depois de uma reunião com a torcida jovem e tal, também tem que ser levado em consideração. Mas a gente não pode pegar o pacote todo e reduzir a isso. Teve outro momento, inclusive tem um vídeo aqui que eu falo muito de gratidão, e ali era um contexto diferente, tá? Por exemplo, quando o Marcos fica em vias de aceitar renovar o contrato ou não, porque se ele não renovasse, ele acabaria saindo de graça do clube, ia ter uma história parecida com a do Caio Jorge, e aí eu faço um vídeo aqui e falo muito, não sei se você lembra, mas ou para quem não estava aqui, mas eu fiz um vídeo sobre isso, eu falo muito dessa relação de ter gratidão pelo clube que te formou, foi graças ao alicerce que o clube forneceu, que você chegou a virar profissional na carreira, óbvio que com uma convergência de esforços do clube, do atleta, da família e tudo isso, né? Óbvio que tem uma convergência de esforços, mas que tinha que, naquele momento, ter gratidão sim, porque você deixar de renovar um contrato para poder sair mais barato e ganhar mais dinheiro nessa transferência, ali eu vi assim como uma ingratidão. Agora, nesse momento, a gente pode, obviamente, pensar em ingratidão, porque, caramba, tá numa fase difícil, o jogador poderia vir para ajudar e tal, repetir o que o Neymar fez. Mas, gente, vamos lá. É muito fácil para nós, como torcedores, e eu quero que você pense sobre isso também, e, de novo, eu entendo a raiva e a frustração, tá certo? Eu entendo. É muito fácil para nós, como torcedores, olharmos para esse momento e ficar com raiva do atleta. Só que a gente tem que redirecionar essa raiva, obviamente, pode sentir a raiva do jogador também, e olhar
para o que foi feito. Óbvio que esse ano não tinha como o Santos estar na Libertadores, né? Não tinha como. O Santos saiu da Série B e voltou para o futebol da primeira divisão. Não tinha como o Santos estar na Libertadores. Ele não disputou a Copa do Brasil no ano passado, né, em 2024, jogou só o Paulistão e a Série B. O contexto era completamente diferente. Ele poderia estar melhor na Copa do Brasil e estar numa posição melhor no Campeonato Brasileiro, vislumbrando outras coisas do que apenas lutar para não cair, beleza? O Marcos usar esse subterfúgio, esse motivo, tipo, o Santos não tá na Libertadores e eu não volto, é muito feio por parte dele, antes de entrar nesse pormenor da raiva, de usar esse motivo para não vir ao clube, tá? Um dos motivos. O Santos não tá na Libertadores porque foi rebaixado num time que você fazia parte. E era o principal atleta. Em 2023, o Marcos Leonardo era o principal jogador do time. Tá certo? Fez gols muito bonitos, gols importantes, inclusive, mas que não foram suficientes para evitar a queda do Santos para a segunda divisão. Então, não estar na Libertadores hoje é consequência das atitudes dele também como atleta lá em 2023. Agora, sobre o momento turbulento do clube, ele tem razão, tá bom? Por mais que usar disso para falar, eu não vou voltar porque vocês estão pegando até no pé do Neymar, é complicado porque a situação se degringolou. Não. Aí depois, né, é esse ano, 2025 e tal, essa maneira que a diretoria do Santos, com os seus dois presidentes, né, Marcelo Teixeira e Marcelinho Teixeira, o presidente eleito e o presidente que está mandando no clube, segundo o meu amigo Rodolfo, né, isso também acaba agravando muito a situação, porque a condução da temporada é muito ruim. A maneira que o elenco foi montado foi muito ruim. Tem bons jogadores? Tem, óbvio que tem bons jogadores, mas é um elenco que ele não foi pensado a maneira de jogar. Ele foi sendo montado, foi colocando o jogador aí, se vira para encaixar. Entendeu? Óbvio, tem escolhas ruins de treinadores, né? Veio o treinador certo agora, no fim de agosto. O Santos começou o ano agora em fim de agosto, já com o segundo turno do Campeonato Brasileiro em andamento. É isso que o Santos fez na temporada, né? Perdeu 8 meses, quase 9 da temporada, né? Numa gestão muito ruim por parte da diretoria do clube. Então, o momento turbulento do clube não é responsabilidade do Marcos Leonardo, tá? A responsabilidade é de quem está no clube. A gente tem que saber redirecionar a nossa raiva para onde ela vale ser direcionada. O Marcos escolher não voltar ao Santos pega mal para o torcedor do Santos? Pega, porque você espera que um jogador formado no clube ele tenha esse carinho e essa predisposição a voltar caso haja essa possibilidade. Como o próprio atleta disse recentemente quando visitou o clube, né? Só que nós, como torcedores do Santos também, a gente tem que entender que essa é uma história repetida. Não é de agora. Quantos jogadores ou ex-jogadores do Santos fazem isso? Declarações que gostariam de jogar no Santos, de voltar ao clube e tal, e eles acabam não voltando. Recentemente, o Diego Ribas veio na Vila Belmiro para comentar o jogo pela Globo e tal, né? E acabou encontrando torcedores, passeou no clube e tal, e foi bem recebido ali. E muita gente se incomodou com o Diego. Mas, só para criar o paralelo, o Diego, na carreira toda, ele fez ganhou o Brasileiro 2002, fez parte do elenco 2004, acabou indo embora antes, né? Então, assim, fez história, foi muito bem com a camisa do Santos, tá? Pode considerar ídolo, não tem problema nenhum, porque ele realmente foi importante, muito importante na história do Santos. E todo momento que o Diego foi procurado pelo Santos, até voltar ao Brasil, quando ele volta para o Flamengo, em 2 oportunidades ele quase voltou mesmo. Não acabou rolando essa contratação porque as diretorias naqueles momentos não acabaram conduzindo da melhor forma. Uma dessas vezes foi com o Luiz Álvaro, que é o presidente que a gente mais gostou de ter no Santos. Ele não conseguiu trazer o Diego de volta. Eu lembro vividamente de uma tirinha que eu fiz para o blog ainda, falando disso, que o Luiz Álvaro reclamou dos valores e tal. E eram valores bem possíveis para o Santos na época, e acabou não trazendo o atleta, que estava com 28 anos, 28? 29 anos de idade. Foi ali 2013, acho que é 28, 2013. 28 anos de idade. E o Santos podia ter trazido ele, não trouxe. E aí, cara, ele acabou, quando volta ao Brasil, voltando ao Flamengo. E todas as vezes que o Diego se manifestou sobre o Santos, desde que ele saiu, nunca era que, olha, eu vou voltar, eu prometo que eu volto. Ele sempre falou com carinho da passagem no clube, sempre.
e sempre respeitando e tal. Depois ele vai ao Flamengo, ele nunca, pelo menos eu não fui impactado nenhuma vez por isso, ele nunca viu o Diego falando mal do Santos, ou desdenhando do Santos, ou menosprezando o Santos, mesmo sendo jogador de outra agremiação, tá bom? Então é uma postura diferente da do Marcos, por exemplo, que recentemente veio visitar o Santos e falou: ah, eu só em voltar, né? Vai ser um prazer, etc. e tal. E aí vem o Santos, busca ele quando acha que tem necessidade, e o jogador recusa esse convite. Que tá direito, de novo, ele está no direito dele de recusar, gente. Ele tá no direito dele, cara. Ele pode optar, eu quero jogar. E outra coisa, é verdade, é importante citar. O atleta, ele não é obrigado a torcer pelo clube que ele joga, tá? Inclusive, é normal que isso não aconteça. O Marcos Leonardo, ele é da Bahia, ele é jogador baiano, né? Se eu não me engano, ele é nascido na Bahia. É muito difícil uma pessoa nascida na Bahia, até da maneira que o futebol foi construído no Brasil, que ela seja torcedora do Santos. Pode acontecer? Pode. Mas geralmente os clubes mais vistos ali são os clubes do Rio de Janeiro, Corinthians e São Paulo. Às vezes Palmeiras. O Santos foi pouco passado dos anos 80 em diante em TV aberta. Então é uma relação mais difícil de ser construída. E o Marcos Leonardo, até onde se sabe, era torcedor do São Paulo na infância. Então é natural que exista no coração do cara, numa vontade de defender esse clube em algum momento da carreira, se chegar essa oportunidade. E pode ser essa chance agora pro cara. Óbvio que eu, como torcedor do Santos, vou me incomodar e não vou gostar disso acontecer. Porém, eu não vou deixar de assistir, eu não vou deixar de elogiar a capacidade técnica dele, porque são coisas diferentes, mas eu posso contestar as escolhas dele. Entendeu? Mas, de novo, ele tá no direito dele, tá certo? Obviamente, eu também fico incomodado, eu também sinto raiva, só que essa raiva ela não pode ser só direcionada para o jogador. Entende? A raiva tem que ser bem direcionada. Óbvio, você pode sentir a raiva dele por ele ter falado coisas recentemente e escolher um outro caminho agora, mas também tem que entender que a situação está do jeito que está, pelo menos no que tange a temporada 2025, óbvio, tirando o contexto Libertadores aqui, que obviamente usar esse como argumento é desonesto por parte do jogador, mas o contexto temporada 2025 não estar melhor é muito por causa do tudo que aconteceu durante essa temporada, expectativas e realidades que se mostraram diante das nossas caras, né? Então, óbvio, envolve principalmente a diretoria, mas envolve o contexto Neymar, que ainda não entregou o que a gente esperava, e é uma realidade, a gente tem que entender isso. A gente esperava muito mais o Neymar nessa temporada e ele não tem entregado. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Eu espero que o Neymar ainda volte a jogar muito bem. Eu achava de verdade, tanto que tem vídeo aqui, que a partir daquele jogo contra o Flamengo era o retorno dele ao altíssimo nível. Óbvio, de uma maneira diferente dos níveis que ele apresentou anteriormente na carreira, no próprio Santos, inclusive. Mas é um altíssimo nível. E isso não aconteceu, gente. São lances esporádicos, são lampejos muito bons ainda do Neymar. Ele consegue fazer algumas coisas muito melhores que os outros, mas são poucos momentos dentro do que a gente esperava também. E tudo isso impacta em como a temporada foi sendo conduzida até o momento que está. É muito difícil para um atleta hoje, vislumbrando chance em seleção, né, e uma possibilidade de jogar a Copa do Mundo ano que vem, e escolher o Santos, cara. Seleção brasileira, né, no caso. Escolher o Santos é muito difícil mesmo, por tudo. Então a nossa raiva tem que ser bem direcionada, óbvio, para fala infeliz do jogador, mas principalmente da maneira que foi conduzido o trabalho da diretoria. Aí eu acho que tudo bem, tá certo? Mas eu quero te ouvir, quero saber se você concorda com o meu ponto de vista ou se não, tá certo? Óbvio que eu não vou torcer pro sucesso do Marcos Leonardo contra o Santos, mas a gente sabe como é que é, né? Ex-menino da Vila jogando contra o Santos é pimba na nossa cara. A gente sabe como é que é. Mas e ainda nem teve o acerto com o São Paulo até o momento que eu tô gravando esse vídeo, né? É uma situação bem complicada porque o Simone Inzaghi não quer liberar o atleta ainda e tal, então pode ser que nem aconteça o negócio, mas o fato de ele ter recusado o Santos pegou no bril e pegou no âmago do torcedor, né? E eu entendo, tá? Eu também fiquei incomodado. Mas eu quero saber se você concorda com o meu ponto de vista em relação a tudo, não só a escolha do jogador, porque eu acho que a escolha do jogador é reflexo de um todo, tá bom? Diz aí sua opinião nos comentários. Eu quero saber. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo. Até a próxima. Valeu.